Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui para tratar de prática processual civil, um módulo diferenciado, um módulo direcionado para o estudo das petições, como elas devem ser vistas na prática, no sentido até de potencializar o seu êxito como numa visão estratégica. Bom, eu sou advogado privado, atuo na advocacia civil, imobiliária e empresarial há 20 anos. Sou mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Sou professor concursado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ. Dou aula em vários cursos, como também na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a EMERGE. Bom, como eu disse, a ideia aqui é a gente trabalhar as petições de um modo mais comentado. Esse é o nosso objetivo. Eu queria, inclusive, divulgar que eu tenho um livro de petições e prática civil, da editora Ridel, 2024, sexta edição, que trabalha justamente essa linha, que é petições num viés prático, num viés comentado. Então, a ideia é a gente sempre situar a petição nesse aspecto. É o que você está vendo na tela, um modelo de petição inicial, e a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Agora, uma visão introdutória. A petição inicial é o primeiro ato em que o autor deflagra a sua ação. Através da petição inicial, você tem materializado o exercício do direito de ação. E aí o autor vai distribuir uma petição inicial, tirar o Poder Judiciário da inércia, você lembra bem que a jurisdição é inerte, artigo 2º do CPC, e vai ser formado um processo. Essa é a ideia base, inclusive da trilogia estrutural do direito processual, jurisdição, ação e processo. Você ajuiza a ação, provoca a jurisdição, vai formar um processo onde o Estado juiz vai agir. Então a petição inicial vai ser essa peça inaugural, o primeiro ato do processo. Bom, você está dando início a um processo. E aí veja, a petição inicial é um ato processual tido como solene. O que é um ato processual solene? Ele exige alguns requisitos. Então, para você montar sua petição inicial, naturalmente que você vai ter que respeitar os requisitos da petição inicial ditados pela lei. Se você não preencher, o julgador vai te mandar corrigir, emendar a inicial, e você até vai ter a oportunidade de corrigir. Mas há um problema. Isso gera demora de tempo e, naturalmente, que o advogado vai ter que prestar contas ao cliente por qualquer vício eventual em suas peças. Então, o ideal é você saber fazer bem a petição inicial para evitar a perda de tempo com a necessidade de correção de vícios. A petição inicial é um ato solene, então a gente vai ter que trabalhar os requisitos da petição inicial e eu já indico a vocês que o artigo 319 do CPC, o 319, é o principal dispositivo. O 319 ele vai servir como um roteiro para a sua petição inicial, mas não é o único dispositivo. Existem outros dispositivos que vão tratar de requisitos adicionais, como o próprio 320 do CPC, que vai falar de documentos indispensáveis. Você tem também a necessidade de recolhimento de custas ou de requerer a gratuidade de justiça, tem que juntar a procuração ao advogado. Tudo isso a gente vai ver com calma. Eu só estou a mencionar no momento que é importante você perceber que tem que preencher certos requisitos para que a sua petição inicial seja deferida. Um juízo de validade da sua petição inicial exercido pela juíza, pelo juiz do caso concreto. Bom, agora, tirante os requisitos formais, que a gente vai estudar aqui, o resto é liberdade das formas. Então, eu cito para vocês o artigo 188 do Código de Processo Civil, 188, vou colocar aqui na tela, vejam aí a lei na tela, e o 188 destaca que os atos e termos do processo independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir. Notem, a lei exige requisitos da petição inicial, tem que ter valor da causa. Então você vai saber preencher o valor da causa, nós vamos estudar hoje. Agora, tirante isso, é liberdade das formas. Então, por exemplo, se você quiser fazer a sua petição inicial numerando os parágrafos, isso está por sua própria conta. Se você quiser fazer a sua petição inicial com tópicos e subtópicos, você também pode fazer. Ah, não, eu quero fazer um texto corrido.
não há obstáculo. Você pode fazer também dessa maneira. Tá? Porque entra no conceito de liberdade das formas. Tem muito advogado que gosta de numerar parágrafos. Eu até aconselho, se você for fazer uma petição inicial, num caso, por exemplo, que você vai fazer mais de um pedido, uma acumulação de pedidos, o ideal é você setorizar o pleito de dano moral num tópico, o pleito de dano material em outro. Por quê? Porque você está demonstrando ao magistrado, quem vai julgar a causa, justamente, né, quantos pedidos ele tem que examinar. Essa mesma dica vale para a contestação. Se o réu vai se defender, ele tem mais de um argumento, em vez de deixar tudo jogado no texto, o ideal é trabalhar a petição setorizando os seus argumentos de defesa. Como se falasse, julgador, julgadora, você vai ter que rebater esse argumento. Bom, então, trabalhamos essa linha de raciocínio. Queria ainda colocar aqui na tela o 319, que diz dos requisitos da petição inicial. Aqui é requisito de fato. O resto é liberdade das formas, né? Como eu disse, se você quiser fazer a sua petição inicial em versos, ótimo, vai ficar bonito. Se você quiser fazer a sua petição inicial longa, com 200 folhas, a lei não exige número mínimo ou número máximo de folhas. Você pode fazer uma petição inicial numa folha ou até em 200, enfim. Agora, o ideal, nos dias de hoje, é você sempre procurar fazer petições curtas, o mais curta possível. Claro que tem casos complexos que a petição deve ser grande, mas não parece razoável nos dias de hoje você fazer uma petição muito longa, sabendo que o leitor, o operador do direito que está lá do outro lado, ele vai analisar seu processo um atrás do outro, então ele não vai, talvez, dar aquela amplitude necessária de exame minucioso e tudo mais. Destaco a vocês também que nessa questão da liberdade das formas, hoje em dia vem se preconizando o que se chama de visual law. O que é o visual law? É você tentar demonstrar a sua petição inicial de uma forma mais didática. Isso é importante, gente. Por exemplo, você vai juntar uma foto. É recomendável que você junte a foto dentro do corpo da petição inicial e não num anexo. A gente está falando, obviamente, do processo eletrônico. Por quê? Porque isso você facilita a visão do operador. Então, é uma forma de visual law, ou juntar um gráfico, ou juntar um cronograma que tem um itinerário de alguma situação, a cronologia de uma situação. Isso é fundamental, tá? Colocar algumas palavras em negrito, colocar algumas palavras até em caixa alta, né, em maiúsculo, isso simplesmente vai prender a atenção ou chamar a atenção daquele que vai examinar. Então, isso não é requisito da petição inicial, isso está dentro do contexto de liberdade das formas. Bom, então tá, então você vai fazer a sua petição inicial. Até esclareço que a petição inicial, ela advém de uma ideia de o advogado identificar duas bases aqui que são relevantes, pelo menos no primeiro contato com o seu cliente. O primeiro seria analisar justamente a competência do juízo. A competência é você verificar qual o órgão para qual a causa será destinada. Inclusive, vai ser o 319, inciso 1 aqui, o endereçamento, que diz o juízo a que é dirigida. Então, é importante, logo de cara, antes mesmo de você fazer a sua petição inicial, você saber para onde aquela ação vai ser destinada. Então, você vai ter que analisar as regras de competência, se vai para a Justiça Federal, se vai para a Justiça Estadual, né? Analisar se aquela causa possivelmente vai para o âmbito dos juizados especiais, por exemplo, Lei 9.099 de 95. Então, isso vai ter que ser objeto ali de exame do advogado. Às vezes até num plano estratégico, porque nos juizados especiais estaduais, você tem uma opção. Você não é obrigado a levar aos juizados estaduais cíveis. É o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95. 3º, parágrafo 3º da 9.099 de 95. Então, o que a gente percebe? No âmbito de, se você tem uma ação para pedir uma indenização até 40 salários mínimos, você pode optar por levar aos juizados, onde você vai ter um rito que não exige custas judiciais. Se você perder, não tem condenação em sucumbência, artigos 54 e 55 da Lei 9.099 de 95. Mas,
por outro lado, você tem uma limitação de provas, não cabe prova pericial, você tem uma limitação de recursos, não cabe agravo de instrumento, não cabe recurso especial, enfim. Outra opção é você ir na justiça comum, numa vara civil. Só que aí você tem que pagar para ajuizar, né? Tem risco de sucumbência e, ao contrário, você vai ter uma amplitude de provas, recursos e requerimentos. Então, é uma questão que entra até no plano da estratégia do respectivo advogado. Agora, verificado isso, você fixa a competência do órgão jurisdicional, levando em consideração competência territorial e tudo mais também. Agora, uma segunda coisa que o advogado deve se preocupar quando for montar a petição inicial é a questão do procedimento a ser seguido. O procedimento é a sequência de atos processuais. Procedimento é sinônimo de rito. Você precisa saber o que vai acontecer naquela sequência de atos processuais. Geralmente o advogado informa ao cliente, nesse processo não cabe dilação probatória, não cabe produção de prova. Então você precisa trazer prova documental na petição inicial. Por exemplo, o mandado de segurança é assim. Ou o advogado vai mencionar, nesse processo, nesse rito, nesse procedimento, tem uma audiência. Então você tem que se preparar para comparecer à audiência que vai ser designada. Enfim, é a regra do jogo. Então, competência é definir o órgão que vai julgar a causa. O procedimento é definir, tecnicamente, como se dará o procedimento, porque isso pode amoldar uma hipótese que a sua petição inicial vai exigir requisitos diferentes. Eu acho que o mandado de segurança é um excelente exemplo, né? Não cabe dilação probatória. Então, o impetrante do mandado de segurança tem que trazer a prova pré-constituída que configure o direito líquido e certo de seu cliente. Lei 12.016 de 2009 é a lei do mandado de segurança. Agora, por exemplo, se você for entrar com uma ação de consignação e pagamento, você vai ter que, naturalmente, juntar o depósito do valor que está sendo consignado. Se você for entrar com uma ação possessória, você vai ter que provar a posse, demonstrar que a posse foi molestada. Então vai depender da hipótese. Nós aqui, nós vamos trabalhar muito a petição inicial do rito comum do processo de conhecimento, que é uma petição inicial genérica, para uma ação de cobrança de dívida, para uma ação de indenização por dano moral, dano material, uma ação buscando o cumprimento de uma obrigação de prestar serviço. É aí que a gente entra no contexto de uma ação de rito comum. E, sabendo disso, a sua petição inicial vai ser montada nesse aspecto. Bom, vou voltar lá ao slide, e aí, ao slide não, desculpem, a petição, e aí você verifica aí. Como começa uma petição? Pelo endereçamento, é o 319, inciso 1. 319, inciso 1, fala que uma petição inicial é ter um endereçamento. Aqui, como padrão, eu botei a você escolhendo o juízo da tracinho, né, ali, vara cível da comarca do Rio de Janeiro. No endereçamento da petição inicial, o autor deve indicar para onde aquela ação está sendo distribuída. Note aqui que ele indica o órgão, vara cível. Como é que eu vou saber se é vara cível? Você vai analisar na lei de organização judiciária de cada localidade. Cada estado tem sua lei de organização judiciária. Você fixa o território, no âmbito estadual se utiliza comarca, no âmbito federal se utiliza seção judiciária, e a partir do momento que você fixa o território, por exemplo, comarca do Rio de Janeiro, você analisaria na lei de organização judiciária quais são os órgãos judiciários, as varas, né, da comarca do Rio de Janeiro. Então, tem lá previsão de vara de família, quais as causas que vão para a vara de família, vara cível, vara de orfo-seções, enfim. Então, você verificaria, a partir do momento que definiu o território, né, verificar naquele território qual é a regra, né, quanto ao órgão judiciário. Porque pode ser cidade pequena que é vara única. Pode ser uma cidade que só tem vara cível, que pega as causas de família, cíveis, comuns, mas tem cidades maiores, comarcas maiores, que aí você tem vara cível, vara de família, vara empresarial, vara de fazenda pública, e vai diversificando, especializando nesse sentido. E percebam aqui que não indica o número da vara, porque pressupõe que você está trabalhando numa cidade, numa comarca, que tem juízos múltiplos. Na capital aqui do Rio de Janeiro, tem mais de 50, né?
em torno de 50 varas cíveis, então vai ser distribuída a uma delas. Você ainda não sabe quando monta a sua petição inicial, então, por isso, fica aqui em branco. Agora, a palavra colendo aqui, ela entra na liberdade das formas. Porque colendo o juízo, né, você poderia colocar excelentíssimo órgão jurisdicional, magnânimo órgão jurisdicional, entra na liberdade das formas. Tá? O julgador não vai mandar emendar a inicial porque você colocou ou não colocou o colendo o juízo. Mesma coisa, colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, tecnicamente é liberdade das formas. O juiz não vai mandar você emendar para tirar. Errado não está. Pode ser arcaico, pode ser antigo, mas errado não está, porque a lei exige no 319, inciso 1, que você indique o órgão. O órgão você está indicando. Colendo é por sua conta, num tom respeitoso. Perfeito? Bom, e aí, continuando, a petição inicial vai trazer o nome das partes. É o 319, inciso 2. Ele vai trazer quem é o autor. Percebam que a petição inicial geralmente tem esse espaço em branco, né, do endereçamento até o nome do autor. Mas por quê? Porque era no passado, que era processo em papel, geralmente o juiz despachava nesse espaço em branco. Nesse espaço em branco, ele defira a petição inicial. E virou uma praxe. As petições geralmente têm esse formato, mas você poderia pular uma linha e já começar, né, citando o nome da parte. Note que na petição aqui você não junta, não informa número de processo, que você está deflagrando uma ação autônoma. Uma ação nova, vamos dizer assim. Seria diferente se você ajuizasse uma ação distribuindo por dependência. Explico. Embargos à execução. É a defesa na execução de título extrajudicial. Já tem a execução tramitando, o devedor entra com embargos que vão ficar ali em apenso ao processo principal, ao processo de execução. Embargos têm natureza de ação, vai ganhar novo número e tudo mais, mas ele é distribuído por dependência ao juízo onde tramita a primeira ação. Então você pode anotar aí essa questão da distribuição por dependência, o artigo 286, parágrafo único, os embargos de execução é o 914, parágrafo 1º, é distribuído por dependência. Então, aí na petição inicial você indica o número do processo e já endereça para o juízo onde você deseja que seu processo seja distribuído de forma dirigida. 286 do CPC e dos embargos de execução é o 914, parágrafo único. Bom, aí você vai indicar as partes. Atenção, aqui você começa com o autor, naturalmente, aquele que promove a ação e vai ter que qualificar o autor. Geralmente se coloca, né? Brasileiro, solteiro, engenheiro, enfim. Se for pessoa jurídica também, você coloca. Inscrito no CPF ou no CNPJ tal, a lei exige que você indique, e também você vai tratar do endereço, vai ter que ter o endereço onde a pessoa, o autor, por exemplo, reside, né? E também o endereço eletrônico. A lei passa a exigir a indicação do e-mail. Então veja aí, você traz nome e qualificação das partes como requisito da petição inicial. A gente verifica isso claramente aqui, né, citando o 319, inciso 2. Depois a gente vai ver melhor. Aí você vai propor a ação. Atenção, não é necessário indicar a ação que você pretende. Isso aqui é outra praxe jurídica. Vem propor a presente ação monitória, ação possessória, geralmente se coloca em caixa alta para identificar a ação. Mas não há necessidade, né, na lei de nominar as ações. A sua ação é identificada pelo pedido ou causa de pedir, mas não, tecnicamente, pelo nome atribuído. Eu recomendo que coloque um nome, porque facilita, né, todo momento ali o cartório vai visualizar a sua petição, mas não é obrigatório. E aí veja que você vai colocar o nome do demandado, qualificar o demandado, citar o endereço do demandado e, inclusive, né, seu endereço eletrônico, o e-mail. Tá? Então, a gente verifica que a parte inicial da petição, né, você vai indicar, naturalmente, autor e réu. Se for execução é a mesma coisa, exequente, executado. Se for uma ação constitucional, a mesma coisa, vai ter o impetrante e o impetrado. Você identifica e qualifica. Bom, se tiver litisconsórcio, seja ativo ou passivo,
pluralidade de partes. Não esqueça que você vai ter que qualificar cada um deles. Cada um deles vai merecer qualificação. Sugiro até que coloque em negrito, separado, quem são os réus, se for mais de um, para deixar muito claro, né, quantos são os demandados. Tentar fazer as petições as mais claras possíveis. Bom, além disso, um outro fator aqui que eu acho interessante, eu vou na lei para mostrar para vocês. Vejam aqui no CPC. O 319 do Código de Processo Civil, nos parágrafos 1º a 3º, ele destaca quando você não tem uma informação sobre os dados da petição. Por exemplo, às vezes você não sabe o e-mail ou o CPF do demandado. Isso te impede de ajuizar a ação? Não impede. Veja que aqui o critério é a citabilidade do réu, parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Então, se você não tem algum dado do demandado, você pode entrar e fornecer os dados que dispõe. Se ele for citado, depois isso vai ser identificado. Imagine uma ação possessória, alguém invade o seu terreno. Você não sabe quem está lá dentro. Ah, não vou poder entrar com a ação até eu saber o CPF da pessoa? Claro que não, claro que você pode entrar com a ação. Você indica informação desconhecida. Se você só souber que aquele que lhe causou o dano tem um apelido de cabeção, você ajuiza uma ação contra a pessoa, vulgo cabeção, que pode ser encontrada no endereço tal. E, se você não souber o endereço, sabe o nome, mas não sabe o endereço, se você conseguir comprovar, né, que não sabe o endereço, você poderia pedir expedição de ofício para tentar apurar o endereço, artigo 256, parágrafo 3º do CPC, e, quiçá, já pedir até a citação por edital, desde que comprovado que o réu não tem endereço conhecido. Entenderam? Então, a lei dá margem para que a petição inicial seja deferida, que esses elementos possam ser corrigidos mais à frente. Bom, eu queria destacar a vocês ainda que a indicação de endereço eletrônico pelo CPC 15 não significa possibilidade de citação por meio eletrônico, tá? Por meio de e-mail, o e-mail indicado na petição inicial. O nosso sistema legal não prevê citação por e-mail, não tem previsão normativa sobre isso. A citação por meio eletrônico é até a medida preferencial, artigo 246 do CPC, alterado pela Lei 14.195 de 2021. Citação por meio eletrônico é a preferencial. Só que a citação por meio eletrônico, ela foi feita, ela existe na lei para a hipótese que o demandado fez um prévio cadastro para receber comunicações naquele endereço. Veja que pessoas jurídicas têm que fazer esse cadastro obrigatoriamente, artigo 246, parágrafo 1º. É claro que algumas não fazem, não tem muito controle, mas essa é a obrigatoriedade. Então, elas seriam citadas naquele endereço previamente cadastrado. Agora, você, pessoa física, que até tem um e-mail, mas que você não fez o prévio cadastro no sistema do judiciário para receber comunicações eletrônicas, você não pode ser comunicado por meio eletrônico. Não é assim que funciona. Se for comunicado por meio eletrônico, você pode arguir um vício depois, lá na frente, depois de meses. O que acontece muito é que, em decorrência da pandemia, muitos juízes foram determinando a realização de citação por WhatsApp ou por e-mail, desde que o citando desse o aval e comparecesse espontaneamente no processo, porque o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade de citação. Artigo 239, parágrafo 1º do CPC. Agora, fora dessas situações, né, em que o demandado não compareceu, se ele não comparecer, for julgado a revelia, lá na frente aduzir uma nulidade, muito provavelmente ele vai ter êxito, porque não temos no nosso sistema citação por meio eletrônico. Ah, mas então por que pede a lei para indicar o endereço eletrônico? Pede porque o e-mail acaba sendo uma forma de contato. As partes podem, com isso, prestigiar uma possível composição amigável. Então é isso que nós temos no sistema atual. E a última coisa que eu gostaria de falar aqui nesse bloco, que você tem que indicar a existência, o estado civil e a existência de união estável, tanto do autor quanto do réu. Isso aqui, se faltar, dependendo da hipótese, o juiz não vai nem mandar emendar a inicial.
Esses requisitos aqui são relevantes na ótica do artigo, deixa eu colocar aqui na tela, 73 do CPC. Ó, tá aqui. Porque, dependendo da hipótese, é necessário o consentimento do cônjuge. Então, eu sou casado. Para eu entrar com uma ação indenizatória contra alguém, eu não preciso da autorização da minha esposa. Agora, para eu entrar com uma ação para discutir direito real sobre imóvel, eu preciso da outorga uxória, a outorga da minha esposa, um consentimento. Por quê? Porque, dependendo do regime de bens, se for comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ela tem direito à meia ação sobre o imóvel. Então, ela precisaria consentir. E aí, eu teria que trazer esse requisito adicional. Então, você informar o Estado Civil tem essa serventia. E, se o réu que for casado para esse tipo de demanda, aí você, no polo passivo, colocaria os cônjuges, né? Não só o réu, mas a sua esposa, se ela for mulher, o seu marido, enfim, o que vale até para união estável. Isso é no sentido protetivo. Então, no polo ativo, o consentimento do cônjuge. O cônjuge não vira autor junto, tá? Só bota na sua petição uma ressalva de que ele está autorizando, ou ele não é nem autorizando, porque ele tem ciência. E, por sua vez, se o réu que for casado para esse tipo de demanda, ou tiver uma união estável, você coloca no polo passivo ambos demandados. Aí forma um litisconsórcio passivo. No polo ativo, não. No polo ativo é só uma questão de capacidade de estar em juízo. Bom, essas eram informações, então, né, desse nosso primeiro bloco. A gente está dissecando aí a petição inicial. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, né, Guilherme K. Hartmann. Fica aí em divulgação. Agradeço muito a atenção. Até o próximo bloco.